Agora a gente entra num cenário, né, daqueles casos em que, tá, até agora a gente devolveu, no cenário em que o cliente não tinha pago a operação de saída ainda, né? Os lançamentos estavam em aberto lá na venda. Mas e se o meu cliente já pagou essa operação de forma integral, né, ou parcial? Então, eu coloquei uma seção que fala de um exemplo que nós estamos utilizando a opção liquidar o saldo em aberto contra a devolução e também a opção de gerar um lançamento do valor que falta, né, para completar o total devolvido. Então, para que vai servir, né? Quando o cliente, por exemplo, pagou a primeira parcela da nota de venda e a segunda ficou em aberto e solicitou ali uma devolução total. Então, está aqui a minha nota fiscal de venda, só para demonstrar que a primeira parcela está liquidada integralmente. O cliente me pagou através de boleto, depósito, que seja. O meu segundo está em aberto. E aí eu estou lá na devolução e estou marcando essas duas opções. Eu quero liquidar o saldo em aberto contra a devolução e eu quero gerar um adiantamento. Lembrando que a minha venda foi de 1.600, 800, que é a metade, já está liquidado no sistema, e eu vou devolver 1.600. Então, em aberto, eu só tenho 806. Faço aqui uma devolução total. O que o sistema vai fazer? Vai criar um lançamento de entrada devolvido, que é o lançamento que liquida aquela parcela que estava em aberto, que é a parcela de número 2. Só que restou um saldo dessa operação de devolução, né? Porque eu devolvi total. E o que aconteceu com esse saldo? Foi gerado um lançamento de entrada vale, que terá o saldo de 813 para uma próxima oportunidade que o cliente for comprar comigo, abater, então, de um outro lançamento em aberto, ou até mesmo devolver para ele esse valor depois, através do caixa ou do banco. Tá? Após essa operação, a nota fiscal de venda não terá mais valores em aberto e o cliente fica com o saldo do vale para usar em uma outra operação, né, ou até mesmo ser ressarcido. Sobre essa última opção, né, nós colocamos observação de boas práticas, que para quem utiliza a opção liquidar o saldo em aberto contra a devolução marcado, uma boa prática é deixar também sempre marcado o gerar um lançamento do que falta para completar o total devolvido. Por quê? Porque se a nota fiscal de origem estiver liquidada parcial ou total, será criado um vale adiantamento, um pagar ou uma saída sobre esse valor devolvido. Mas por que isso, né? Porque se eu marcar somente para liquidar contra a nota fiscal de devolução e a origem ela tiver uma liquidação parcial, nada será feito com esse saldo. Então, como nesse exemplo aqui eu tinha uma devolução total, mas já tinha a minha origem liquidada parcial, se eu não tivesse marcado as duas opções, teria sido criado apenas uma entrada devolvida, liquidando a parcela 2 da minha venda, e esse saldo de 813 que falta, né, dessa operação, não teria sido criado nenhum lançamento e esse vale adiantamento não existiria, e aí a operação não fecha, né, de forma total, porque está faltando 813. Como quando a gente vai gerar uma devolução, a gente nunca sabe se na nota fiscal de venda ela foi liquidada total, se ela foi parcial, se ela foi liquidada de fato ou não. Então, é uma boa prática sempre usar essas duas opções marcadas, porque eu não preciso me preocupar de entrar na nota fiscal de venda, consultar esse financeiro antes de executar a devolução. Eu fico segura de que, indiferente do que aconteceu na minha venda, ou ele vai liquidar aquilo que está em aberto, ou ele vai criar esse saldo, né, um vale adiantamento, ou um pagar, ou uma saída dessa operação para que ela feche de forma integral. Tá? Pessoal, alguma dúvida até agora sobre o que a gente vem conversando? Podem sinalizar ali no chat daí, tá? Bom, o que mais nós colocamos aqui como manuais relacionados, então, dessa operação? Que a gente já falou no manual, né, mas daqui a um pouco o que eu precisei especificamente saber como liquidar o financeiro da nota de saída automaticamente contra a nota de devolução. Então, ele vai direcionar para uma FAQ que fala sobre a operação de devolução e sobre o uso da guia financeira, dizendo que eu tenho que liquidar marcar, né, para liquidar o saldo em aberto contra a devolução. Então, tem uma FAQ específica sobre essa sessão. E outras dúvidas que chegam, assim, no suporte, né? Fiz a devolução e eu não marquei as opções que eu deveria lá na guia financeira. O que eu faço agora, né? Então, a gente tem uma FAQ específica para isso, indicando que fiz a devolução de venda, não marquei nenhuma opção lá na guia financeira, mas eu tenho que liquidar essa operação. O que eu faço, né?
algumas opções que a gente dá, né? Eu poderia excluir a devolução e gerar ela de novo. Não posso fazer isso, não é o meu caso. Eu poderia fazer uma liquidação via encontro de contas, que é se na devolução eu gerei um pagar aberto e eu tenho um receber da nota de venda, então eu consigo liquidar um contra o outro. Poderia ainda fazer uma baixa manual, que seria o caso em que eu vou acessar o meu lançamento que está em aberto, clicar no botão liquidar dele e fazer uma liquidação manual. E aí eu vou colocar nessa liquidação os dados referente à operação de devolução, dados que caracterize ela. Então, aqui eu coloquei as opções a serem utilizadas. Eu não vou fazer a leitura com vocês agora, porque a gente já passou aí do nosso tempo, né? Mas fiquem tranquilos, porque depois vocês podem acessar essa documentação que a gente está conversando, né? E aí, voltando aqui, poderia ainda criar um vale adiantamento manual. Então, lá dentro direto, né, no módulo dos lançamentos financeiros, criaria um lançamento de vale adiantamento de forma manual, caracterizando ele, ou seja, com histórico específico, declarando ali no complemento do histórico o motivo pelo qual esse vale foi criado, ao que ele se refere, né, para que mais tarde a gente possa consultar, né? Porque hoje, quando a gente cria um lançamento, a gente sabe e entende muito bem por que ele está sendo criado, né? Mas passa uma semana, um mês, um ano, e eu já não sei mais por que ele está dessa forma, né? Então, o complemento do histórico, ele vem para isso, para me ajudar a entender esse lançamento, entender essa operação. Então, aqui eu coloquei com detalhamento, né, as opções que tem que ser preenchida, qual é a função delas e o que a gente recomenda ali para elas. E aí, dentro do manual ali, referente à guia financeira da devolução, eles estão atrelados, né, esses manuais relacionados. E aí, colocamos aqui também a seção de devoluções de saída, que é o que o Israel trouxe antes, que é especificamente sobre a rotina de devolução de saída de forma completa, né? Que foi todo o material ali que ele passou com vocês.